Vamos retomar aqui o estudo da obra Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, sobre o grupo, agora na segunda parte. Seguindo a leitura conforme foi escrito por Hermínio Miranda. Após esta digressão acerca do desenvolvimento mediúnico, voltemos ao assunto em foco. Ao cabo de algumas reuniões de debate e ajustamento, o perfil do grupo que se pretende implantar já deve estar suficientemente definido. Qualquer que seja a natureza do seu trabalho, estudo, pesquisa, experimentação, desobsessão, não deve iniciar suas tarefas específicas, senão ao cabo de um aprendizado mais ou menos longo das questões doutrinárias. Mesmo que os componentes da futura equipe se julguem suficientemente informados e conhecedores da doutrina dos espíritos, vale a pena uma revisão geral. Embora não gostemos de admitir, nosso conhecimento é menor do que pensamos. Ademais, é difícil reunir um grupo de pessoas, 6 ou 8, que conheçam igualmente e em profundidade todas as obras essenciais à tarefa que se propõe. O mais provável é que o grupo se componha de gente em diferentes estágios de conhecimento, desde aquele que tem apenas vagas noções até o que já possui conhecimentos mais profundos. Será útil para todos um período de atualização de conhecimentos, a começar, naturalmente, pelo O Livro dos Espíritos, seguido de O Livro dos Médiuns. Para não prolongar demasiadamente este período de revisão, deve ser dada prioridade à parte segunda do Livro dos Espíritos, que cuida do mundo espírita, o mundo dos espíritos. E à segunda parte do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 14 dos Médiuns. A duração e frequência das reuniões de estudo serão objeto de debate e ajuste entre os componentes. Não é preciso fazer a leitura de cada capítulo no decorrer das reuniões, desde que todos o tenham estudado segundo a programação acordada durante o período que vai de uma semana, de uma reunião à seguinte. A reunião se destina à verificação do progresso que cada um realiza na revisão e ao debate e esclarecimento das dúvidas surgidas. Seu objetivo final será sempre o de homogeneizar os diversos graus de conhecimento doutrinário para obter a integração do grupo. Ou seja, o grupo já sai sabendo quais as questões que vai estudar, estuda em casa, e no momento que se reúne vão discutir o que estudaram. Não deve subsistir nenhuma preocupação com o tempo despendido nesse trabalho preparatório, que poderá ser mais longo ou mais curto, segundo o grau de conhecimento dos seus componentes, a boa vontade e a dedicação de cada um. Por algum tempo, até que se consiga alcançar uma fase de melhor preparo doutrinário, torna-se aconselhável serem evitadas as manifestações mediúnicas, mesmo que haja no grupo médium já desenvolvidos. De certo ponto em diante, e isso fica a critério daquele que se responsabiliza por essa fase dos trabalhos, as tarefas mediúnicas poderão ser iniciadas em paralelo com as de estudo. Nesse caso, o estudo precederá as manifestações e deverá ainda por algum tempo, que poderá ser longo, ocupar boa parte do horário. Nunca é demais enfatizar a importância e utilidade dessa fase preparatória, pois não apenas os encarnados se beneficiam dela, como também os desencarnados, que certamente começarão a ser trazidos pelos benfeitores espirituais para aproveitarem os ensinamentos ministrados. Esse período é ainda muito útil para afinar o grupo, ajustar seus vários componentes, revelar as tendências e potencialidades de cada um, e até mesmo, por um processo natural de seleção, excluir sem atritos ou desgosto
aqueles que não se sentirem em condições de se entregar ao trabalho, que exige certamente renúncia, dedicação, assiduidade, tolerância, estudo e amor. Os impacientes deixarão o grupo espontaneamente, em processo de exclusão natural. Não que sejam impuros, por favor, mas por ser melhor que abandone a tarefa pela metade do que insistir em ficar em prejuízo dos resultados. No primeiro caso, estariam prejudicando apenas a si mesmos. No segundo, sacrificariam todo o conjunto. Talvez, em outra oportunidade, mais adiante, resolvam dedicar-se com mais entusiasmo e firmeza. Tarefas como essas não podem ser impostas nem forçadas. Têm que se apoiar no impulso interior, no desejo de servir, de apagar-se, se necessário, dentro da equipe, de modo que os resultados obtidos sejam impessoais, coletivos, não creditáveis exclusivamente ao trabalho individual deste ou daquele componente do grupo. Quem não estiver disposto a aceitar essas condições não está preparado para o trabalho. A essa altura, portanto, o grupo já deverá estar com o seu perfil suficientemente nítido. Já se sabe quais os que o compõem, quais são os médios, quem se revelou com melhores condições de liderança e tato na condução da equipe, e qual a natureza do trabalho a que esta deve dedicar-se, bem como a duração e frequência das reuniões, sobre o que falaremos ainda em outro ponto deste livro. É então chegado o momento de especificar a finalidade e os objetivos do grupo. A primeira grande divisão consiste em saber se o grupo vai dedicar-se apenas a estudos ou a trabalhos experimentais. Não que uma coisa exclua a outra, mas a definição é importante porque, como diziam os antigos, quem navega sem destino não sabe aonde vai. A natureza do trabalho pode variar bastante, segundo os interesses e inclinações de seus componentes, especialmente daqueles que se dedicam à organização da equipe. É possível que desejem apenas a experimentação de caráter puramente científico, com ênfase na fenomenologia, o que seria uma tarefa quase de laboratório. Não há muito a dizer aqui sobre este aspecto, dado que o assunto escapa à minha área de competência e experiência. Alguns grupos desinteressados do aspecto prático podem ser constituídos apenas para o estudo teórico da doutrina. Também são válidos, é claro. Outros podem combinar o estudo teórico com a experimentação científica ou mediúnica. Este livro está mais voltado para esta última opção, e é sobre ela que nos fixaremos. Suponhamos, pois, que o grupo se resolva pelo trabalho de desobsessão. Voltemos à imagem do filho. Já decidimos que desejamos o trabalho, já nos convencemos, após algum tempo de estudo teórico, de que estamos preparados para ele. Estamos igualmente dispostos aos sacrifícios e às renúncias que o trabalho impõe. A tarefa precisa ser desenvolvida com muita assiduidade e continuidade ininterrupta. Nem sempre estaremos fisicamente dispostos a ela, em virtude do cansaço, das lutas naturais da vida diária, do desgaste e das tensões provocadas pelas atividades profissionais, dos inconvenientes oriundos de pequenas indisposições orgânicas. O dia destinado à reunião exige renúncias diversas, pequenas, mas às quais nem sempre estamos acostumados. Moderação e vigilância, por exemplo. Como os trabalhos são usualmente realizados à noite, não podemos destiná-la ao convívio da família, aos passeios, às visitas, ao relaxamento, à leitura do livro recreativo ou à novela de televisão. É um dia de recolhimento íntimo, ao qual temos que nos habituar aos poucos. Estamos cientes disso. Da mesma forma, encontramos-nos perfeitamente conscientizados das responsabilidades que assumimos.
Vamos nos defrontar com espíritos desajustados que, no desespero em que se precipitaram, voltam-se contra nós, muitas vezes sem razão alguma, senão a de que estamos tentando despertá-los para a realidade extremamente dolorosa da qual se escondem aflitivamente. A responsabilidade é grande, pois, e sabemos disso. Encontraremos percalços e nos empenharemos em lutas remidas pelo bem. Mesmo assim, desejamos o grupo. Um pouco de humildade nos fará aqui um bem enorme. Não planejamos um grupo para reformar o mundo, nem para conquistar todos os grandes espíritos que se debatem nas sombras. Haveremos de nos preparar apenas para a nossa pequena oferenda. Os orientadores espirituais saberão o que fazer dela, porque muito melhor do que nós estão em condições de avaliar as nossas forças, recursos, possibilidades e intenções, bem como as nossas fraquezas. O planejamento é realizado no mundo espiritual. A nós, encarnados, caberá executá-lo dentro das nossas limitações. De tudo isso estamos conscientes, tudo isso aceitamos. Resta o compromisso do amor fraterno, que não pode ser parcial, condicionado a meio coração reservado. Tem de ser total. Começa com o relacionamento entre os componentes do grupo, que precisa apoiar-se no perfeito entrosamento emocional de todos, para o que, obviamente, é indispensável que todos se estimem e se respeitem. Sem isso, impraticável seria doar o amor de que necessitam os irmãos desencarnados que nos procurarem, movidos pela esperança secreta de que os conquistemos para as alegrias do amor fraterno. É nessa oportunidade que se renovará em todos os encontros que colocaremos em prática aquele sábio ensino de Jesus que nos recomenda amar os nossos inimigos. Muitos espíritos em doloroso estado de desajuste emocional se apresentarão diante de nós como verdadeiros inimigos, irritados, agressivos, a deblaterarem altas vozes, indignados com a nossa interferência em seus afazeres. Se aquele amor incondicional que nos recomendava o Cristo, como iremos oferecer-lhes a segurança da compreensão e da tolerância de que tanto necessitam? Estão resolvidos, portanto, as preliminares. Temos o grupo montado e já definimos os seus objetivos. A próxima questão que se coloca é: onde e quando reuni-lo? Consideremos, primeiro, a segunda parte. A frequência das reuniões é usualmente de uma vez por semana, à noite. Dificilmente um grupo terá condições de reunir-se regularmente durante vários anos, mais de uma vez por semana. Todos, ou quase todos os seus componentes, têm compromissos sociais, familiares e até profissionais, que tornam impraticável reuniões mais frequentes. A noite é escolhida justamente porque, a partir de certa hora, estão todos com as tarefas do dia concluídas. Uma boa sugestão seria reservar para os trabalhos mediúnicos a segunda-feira, a partir de 20 horas ou 20 horas e 30, com duração máxima de 2 horas. Justifiquemos a escolha da segunda-feira, porque ela sucede ao repouso mais longo do fim de semana, quando já tivemos a oportunidade de nos refazer das canseiras dos dias de atividade, tanto profissional quanto no próprio grupo. Isto é especialmente válido para os médios, nos quais o desgaste psíquico é sempre grande nos dias em que atuam. E aqui a gente aproveita e faz uma pausa para lembrar a época que esse livro foi escrito, que realmente era 1979, se não me engano, então, muito difícil. Naquela época não existiam as reuniões como nós temos hoje. Uma casa espírita hoje praticamente realiza atividade todos os dias, os trabalhadores vão a mais de uma reunião. E as reuniões de desobsessão, normalmente, e até a critério da espiritualidade e orientação, o grupo tem que escolher o melhor dia, o melhor horário para todos.
E necessariamente nem sempre vai ser a segunda-feira. Às vezes até na nossa casa acontece às quintas-feiras, às 18 horas. Um horário em que as pessoas saem cedo de casa, retornam cedo para casa, em função das dificuldades de meios de transporte, de segurança também. Dito isso, vamos continuar aqui a leitura. Outro aspecto da questão diz respeito ao local. As sessões podem ser realizadas em casa ou convém buscar outro local, de preferência um centro com acomodações especiais. Lembrando mais uma vez, a época que esse livro foi escrito, poucas casas espíritas existiam, muitas práticas nos lares, embora ainda aconteça. Alguns confrades temem a realização de trabalhos de desobsessão em casa, com receio da influência negativa dos espíritos desarmonizados que são atraídos. A questão é delicada e não pode ser respondida sumariamente sim ou não. Há uma porção de condicionantes. Se for possível um local apropriado, num centro espírita bem orientado, o trabalho deve ser feito aí. Por outro lado, num lar tumultuado por disputas, rivalidades, ciúmes, paixões subalternas e desajustes de toda sorte, a realização de trabalhos de desobsessão poderá agravar as condições, pois será difícil aos companheiros desencarnados que orientam o grupo assegurar um clima de equilíbrio e proteção, tanto para os espíritos trazidos para serem atendidos, como para as pessoas que vivem na casa. Num lar normal, porém, o trabalho mediúnico é equilibrado e bem dirigido, sob a proteção de orientadores espirituais competentes e esclarecidos, pode funcionar sem problemas e até com benefícios para a vida doméstica. E ele vai justificar o porquê aqui, nesse parágrafo seguinte, é bem interessante a justificativa. Isto não inclui a necessidade de vigilância e atenta observação, pois é evidente que espíritos infelicitados pela desarmonia interior tenderão sempre a transmitir sua perturbação àqueles aos quais tiverem acesso, ou seja, àqueles que deixarem cair suas guardas, criando brechas por onde penetram emissões negativas inquietantes. Mas isso acontece, haja ou não haja grupo mediúnico reunido em casa. O que nos defende da investida de companheiros infelizes das sombras não é a realização de sessões bem distantes do local onde vivemos. É a prece, são as boas intenções, é o desejo de purificar-se, de aperfeiçoar-se, de servir. Para cobrar nossos compromissos, os espíritos desajustados nos buscam em qualquer lugar, até nas profundezas de esconderijos mais abjetos na carne ou nas furnas do mundo espiritual inferior. Por outro lado, e isso vai dito com bastante pesar, nem todos os centros espíritas oferecem condições ideais para o difícil trabalho da desobsessão. Vamos ficar atentos a essa informação. Pode haver casos em que o ambiente psíquico de uma instituição esteja sob a influência de rivalidades, disputas internas, questões de ordem material ou financeira, desorientações ou práticas que a doutrina espírita não endossa, até mesmo condena formalmente. Em tais condições, torna-se muito difícil um trabalho mediúnico sério e responsável. Os espíritos perturbadores poderão encontrar meios para neutralizar tarefas que se anunciam de início promissoras. Não quer isso dizer que não haja proteção e amparo por parte dos espíritos bem-intencionados que nos assistem. Mas, em todo relacionamento com o mundo espiritual, há sempre a parte que compete a nós realizar. Essa os espíritos não a farão por nós. Seria o mesmo que mandar os filhos à escola e fazer por eles todos os deveres. O que garante a estabilidade de um bom grupo mediúnico não é a sua localização física, geográfica, é o equilíbrio psíquico, emocional daqueles que o compõem. Em ambiente perturbado, no lar ou no centro espírita, qualquer grupo torna-se vulnerável ao assédio constante das vibrações negativas que cercam seus componentes.
Se na vida diária, sob condições perfeitamente normais, já somos tão assediados pelos cobradores invisíveis, é claro que podemos contar com um esforço muito maior deles quando nos dedicamos à delicada tarefa de interferir com as suas paixões, ódios e rancores. Por outro lado, antigos comparsas de erros passados procuram sempre impedir que caminhemos pela senda áspera da recuperação, pois sabem que é com esses processos que nos redimimos e nos colocamos ao abrigo de suas investidas. Nada de ilusões, pois. O trabalho de desobsessão não é fácil, qualquer que seja o ambiente em que se realize. E por isso não pode ser recomendado para um meio que, do ponto de vista humano, já se encontre tumultuado e desequilibrado. O cômodo, destinado às sessões, deve ser escolhido com critério e extremo cuidado. Precisa ser suficientemente amplo e arejado para acomodar bem todos os participantes. Deve ser isolado, tanto quanto possível, das demais dependências do prédio, sendo inadmissível, por exemplo, para esta finalidade, uma passagem obrigatória para aqueles que não participam dos trabalhos, como uma sala de entrada que dê para a rua. A qualquer momento, uma pessoa da casa ou um visitante inesperado estaria tocando a campainha ou batendo à porta, interrompendo o curso das atividades. O cômodo não deve ter telefones que possam tocar subitamente, dando choques e perturbações àqueles que se acham concentrados. E aí a gente chama atenção, nos nossos dias de hoje, que cada um leva seu celular, para desligar na hora da reunião ou colocar no silencioso para evitar esse incômodo. Está abrigado de ruídos de tráfego ou gritos vindos da rua, sons de televisão ou rádios ligados nas redondezas. Quanto possível, deve ser provido de um condicionador de ar para as noites de verão intenso, dado que o mal-estar físico dos participantes dificulta sobremaneira o bom andamento dos trabalhos. Mesmo nos demais dias da semana, a sala onde se realizam os trabalhos mediúnicos deverá ser preservada. É preciso evitar ali reuniões sociais, conversas descuidadas, visitas inconvenientes, atos reprováveis. O ambiente costuma ser mantido em elevado teor vibratório pelos trabalhadores espirituais, que se nota especialmente nos dias de reunião, ao se penetrar no cômodo. O ideal, portanto, é ter um compartimento destinado somente à tarefa mediúnica. Quando isso for impraticável, que pelo menos se tenha o cuidado de usá-lo apenas para atividades nobres, como a boa leitura, a música erudita, o preparo de artigos e livros doutrinários, o estudo sério. E aqui a gente acrescenta um ambiente que possa ser utilizado como uma sala de passe no outro dia na casa, porque muitas vezes não tem tantas dependências. Essa recomendação é tão válida para a hipótese de se desenvolver o trabalho em casa como no centro espírita. A proteção magnética da sala mediúnica deve ser preservada com todo cuidado para não viciar os dispositivos de segurança do trabalho, não perturbar a harmonia do ambiente, não interferir com os meticulosos preparativos realizados pelos companheiros desencarnados que dirigem e orientam as tarefas. Ademais, com frequência, alguns espíritos em tratamento ficam ali em repouso por algumas horas, de um dia para o outro, por exemplo, enquanto não são removidos para instituições apropriadas. Quem não puder manter essas condições mínimas em sua casa ou no centro, não deve tentar trabalho mediúnico de responsabilidade. O ingresso na sala deve ser feito apenas minutos antes do início da sessão. A recepção dos componentes e a conversação inicial serão realizadas em outro cômodo, de vez que, por maior que seja o cuidado, pode escapar um pensamento impróprio ou uma expressão infeliz, numa conversa descontraída, especialmente porque após o espaço de uma semana, que usualmente vai de uma reunião a outra, quase todos gostam de relatar experiências e acontecimentos.
Torna-se dessa maneira mais difícil manter um clima de absoluta vigilância. Com frequência, os espíritos nos demonstram, depois, no decorrer dos trabalhos, que se achavam presentes à conversação prévia. Sempre que a conversa descamba para assuntos menos nobres, eles fazem uma advertência amiga, pedindo que fiquemos nos temas de caráter doutrinário ou, pelo menos, em conversa neutra. Quer isto dizer que são proscritos destas conversações prévias, por motivos mais que óbvios, os comentários sobre o crime da semana, sobre o último casamento do astro da novela, a piada do dia ou a derrota do nosso time de futebol. Em lugar desses assuntos que deixaremos para as frívolas reuniões sociais, a temática pode perfeitamente girar em torno de questões doutrinárias. Uma boa sugestão é a de recapitular a semana naquilo que pode contribuir para ajudar o desenvolvimento do trabalho. Frequentemente, os médiuns e outros participantes têm sonhos, recebem intuições ou pequenos avisos e conselhos de espíritos amigos, ou têm a relatar contatos mantidos em desdobramento com mentores do grupo, ou com os companheiros que estão sendo tratados, ou que ainda virão a manifestar-se. Essa técnica se desenvolve com o tempo. Depois que todos os componentes do grupo forem alertados para as suas possibilidades e vantagens, passam a observar com maior atenção os acontecimentos e anotar sonhos, intuições e recados do mundo espiritual. É evidente que esse material deve ser examinado e criticado com extremo cuidado para que o grupo não se embrenhe pela fantasia. A experiência do pequeno grupo do qual faço parte tem sido bastante positiva nesse particular. De modo geral, os sonhos, que são verdadeiros desdobramentos, trazem informações valiosas que os espíritos em tratamento posteriormente confirmam no decorrer do diálogo mantido com o doutrinador. Geralmente, esses contatos são preliminares ao trabalho, iniciado no mundo espiritual, antes que a manifestação se torne ostensiva no grupo mediúnico. O tema é tratado mais amplamente em outro ponto deste livro. Então, encerramos aqui essa parte. E no próximo vídeo concluiremos esse item aqui sobre o grupo.